Boa tarde, gente. Desculpa aí a dicção e o timbre também da voz, dos pigarros e tudo mais. O, Continuando o artigo anterior que estava falando sobre vírus, sobre malware e tudo mais, onde eu falei sobre keylogger, memory scrappers, worms e tudo mais, e parei em ransomware. Ransomware é um malware que está se tornando bastante comum. O ransomware trata o computador do usuário até que ele trava o computador do usuário até que ele pague um resgate para ter o controle dos seus dados de volta. E normalmente o valor não é baixo. Parece até aquelas saídinhas de caixa eletrônico. Tem que pagar um resgate. Com isso, o dono do computador não possui acesso a seus próprios arquivos, que normalmente ficam encriptados, e a única solução é pagar o valor cobrado para não perder dados importantes. Naturalmente, quem faz isso não é a pessoa que infectou com o ransomware. Deve ter algum teste de ferro ou alguma coisa. Alguns podem pensar que basta simplesmente formatar a máquina, mas os principais alvos desse tipo de ataque são pessoas que realmente necessitam preservá-los, já que em muitas máquinas estão armazenadas informações de empresas que, se utilizadas, podem causar inúmeros transtornos. O grande problema é que muitas vezes o invasor não devolve o controle para o usuário, mesmo após pagar a taxa. Então, vale muito uma coisa que predomina, que conosco aqui predomina, o famoso backup, a cópia de segurança, onde ela é para a gente muito criteriosa, mesmo que seja um pouquinho dispendiosa, mas lá vai o cigarro de novo, mas não vai ter esse tipo de transtorno, onde entra um HD externo, onde entra a gravação de DVDs, pendrive, seja lá o dispositivo flash que ele venha a usar. O dispositivo flash não inclui a mídia de DVD, onde vale a pena sim você ter uma mídia flash, um HD de 1 TB ou 500 bytes ou 500 GB para fazer seus backups e depois tirá-los do computador, e isso fazer com uma certa periodicidade, onde você não tem esse transtorno, seja lá você uma empresa ou seja lá você um usuário doméstico. Mas entendendo bem que aquilo que eu sempre falei e que prevalece, o maior foco, o maior alvo desses vírus não somos nós de pequeno porte, mas sim os de grande porte. E aqui deixa bem claro que uma empresa, lógico que ela vai ter um antivírus, e a ação do antivírus de nada vai servir, tanto para o usuário de grande porte como o usuário doméstico ou de médio, pequeno porte. Se não fosse assim, eu não faria esse vídeo aqui com essa lista explicativa. Tem aqui o Trojan Dropper Agente ABU. É um Trojan que instalará silenciosamente os aplicativos maliciosos em um computador infectado. O computador infectado se torna então um boot e espera os comandos a serem recebidos a partir do atacante remoto. O endereço IP do computador também é enviado para um serviço remoto, onde uma lista de endereços de IP de outros boots é mantido, tipo um TT Trojan,
No caso aqui, eu vou aqui em painel de controle e central de rede, compartilhamento, e vou na minha rede aqui, a minha conexão local, clico em propriedades. Em propriedades aqui, no meu caso aqui, o TCP/IP versão 4, o IPv4, propriedades, vocês veem que eu não tenho aqui o endereço de IP estático, tá? Ele é como se fosse volátil, ele fica alternando, mas no meu servidor tem lá o meu endereço de IP, tá? Tem o meu DNS, tem tudo direitinho lá, e é com isso que eles trabalham, não com esse endereço de IP que normalmente não é marcado no computador. E também tem aqui cadê aqui? Propriedades, desativar, ativar, fiquei sem internet, agora ativar, aí clico aqui, abrir, central de rede, compartilhamento, vai ser isso aqui, aí deixa eu ver aqui se eu der 2 cliques, tem propriedades, desativar, diagnosticar e detalhes, aí seriam esses endereços aqui de IP, em que o Trojan ele vai verificar. Eu não tenho lá cadastrado na máquina, mas está aqui o IPv4 e está aqui o DNS, o DHCP, está ativado, o endereço físico da máquina, a descrição da placa de rede, no caso da minha placa de rede, o gateway, o DNS, enfim, está tudo certinho aqui, sem problema nenhum. Ou seja, o que tem aqui, o servidor também tem lá, aonde soluciona seus problemas quando acontecem com relação à internet. E esse Trojan, vamos dizer, TT Trojan, ele trabalha por esse método. Existe uma atenuância que seria você pegar a sua placa de rede, tá? Trocar a sua placa de rede ou parar de usar a da própria placa-mãe e usar uma outra placa de rede e contactar o servidor da alteração que ocorreu. Então ficaria mais difícil, complicaria mais a vida do TT Trojan e de qualquer invasor que venha a prejudicar o usuário. Aí eu tenho uma lista aqui, tá? Adwares, que são malawares que infestam o computador com anúncios e propagandas, porém sem o seu consentimento. Existe toda uma indústria por trás dos adwares e eles faturam milhões, assim como propagandas de roupas íntimas, propagandas de campeonatos de futebol, de esporte, de televisão, até propagandas impróprias, inapropriadas a respeito de intimidades sexuais e tudo mais. E tem o Keylogger, que foi dito acima, são malawares também criados para monitorar tudo que é digitado no teclado pelo usuário, com objetivos de capturar senha e outros dados pessoais. Eu gosto de bater um pouquinho em cima do Keylogger, que o Keylogger, o projeto inicial dele seria as empresas armazenarem nos computadores o que os funcionários digitam ou o que eles fazem com o computador, onde no final do expediente o proprietário da empresa tem acesso a esses dados, mas ele acabou sendo desvirtuado e se transformando em um vírus, onde você tem aqui o famoso teclado virtual. Aqui, o teclado virtual, em que você usa ele aqui e o Keylogger não vai entender nada, tá? Onde eu vou dar um exemplo aqui, dar um espaço, tá? E vou aqui digitar a letra D, F, G e tal, e o Keylogger não vai
traduzir isso aqui, não vai armazenar essa informação. Assim que também os bancos, alguns bancos trabalham com esse teclado aqui virtual, só que o deles seria em flash. Esse aqui eu creio que seja em script. Então são malwares criados para monitorar tudo que é digitado no teclado do usuário. Spyware são malware que rastreiam todas as suas atividades no computador e na internet, monitorando páginas visitadas, hábitos de navegação e tantas outras informações. Podem vir embutidos em softwares desconhecidos e sites maliciosos, tipo um Big Brother Brasil ou alguma coisa parecida, e também aquelas configurações da internet para armazenar determinadas situações, armazenar os sites visitados, armazenar senhas, armazenar dados pessoais para fins de cadastros, e não ter que ficar digitando tudo de novo. Tem essa configuração do navegador, mas tem esse spyware aí, tá? Esses spywares próprios para essa atividade. Tem o Trojan, que são malwares maliciosos que executam atividades ocultas no sistema. Os Trojans, que são os cavalos de Troia, podem vir junto com um arquivo que você baixou ou camuflado em outro programa, tá? Ou no caso do usuário em outros programas. Hoje está uma ventania aqui terrível, então quer dizer, acaba que o cigarro não dura nada. Aí vamos aqui, Trojans e tal, e vamos para o Worms. Hotkeys, cadê o Worms? São uma espécie de malware que utiliza a rede para contaminar outros computadores e se propagar. Esse worm, ele está falando de rede, seria a rede, o www, tá? Que seria a web propriamente dita, a rede da web, World Wide Web, ou a rede interna de uma empresa ou de um usuário, em que tem outros computadores conectados a um. E costumam infectar um grande número de computadores e se espalham de forma muito rápida. Costumam chegar por anexos de e-mails. E um dos anexos, pelo menos houve uma época em que um dos anexos bem divulgados, bem propagados e bem atacados, um foco, seriam imagens, tá? Arquivos tidos como imagens, arquivos de slide como o PPS do Office, tá? E pequenos executáveis, pequenos arquivos executáveis, onde eu vou entrar nesse detalhe aí depois. Tem o hijackers ou hijackers, são programas que costumam infectar o navegador da vítima, podendo alterar a página inicial do usuário, exibir pop-ups abusivamente e instalar barras de ferramentas indesejáveis, como costumam atingir o navegador nativo do Windows, que seria o Internet Explorer. Um navegador que particularmente eu não gosto dele não, mas cada um com seu cada um. Aí tem o Hotkits ou Rootkits, vai dar pronúncia, não sei. São uma espécie de trojans ou de trojan que procuram se camuflar no sistema com técnicas avançadas de programação. Costumam utilizar técnicas como esconder suas entradas no registro e esconder os seus processos no gerenciador de tarefas. Então eles fatalmente
seria esse aqui, o gerenciador de tarefa, onde tem o processo de todos os usuários, tá? Os processos ocultos, tá? E os não ocultos. E tem aqui os serviços, que seriam os serviços do Windows, onde de repente eu tenho aqui um WLAN SVC, pode ser um mascarado, um WinRM, pode ser que é um Windows Remote Manager, tá? Pode ser, tem um host de serviço de diagnóstico, enfim, qualquer um deles pode acabar sendo um trojan. O vírus de boot, que, enfim, nós tomamos ele com maior precaução, porque ele realmente é enjoado. É um dos primeiros tipos de vírus conhecidos. O vírus de boot infecta a partição de inicialização do sistema operacional. Assim, ele é ativado quando o computador é ligado e o sistema operacional é carregado. São duas coisas aqui que eu vou mostrar. Cadê aqui? O regedit. O regedit é o editor de registro do Windows, onde esse rootkit ele trabalha aqui dentro, tá? Normalmente em corrente user, que são os programas que nós temos, tá? Em system, na chave system, key local machine, em softwares, onde você tem os seus programas aqui e tal, como o meu FileZilla, e ele vem direto atacar aqui, infectando os códigos, sejam eles decimais ou hexadecimais, mas também podem acrescentar algum código, ou ficam escondidos aqui. E o outro, deixa eu ver se eu tenho aqui na pasta das minhas imagens, tá? A questão do vírus de boot. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem sobre o HD. Está aqui. Então, tem um aqui. Disco fragmentado. Normalmente, o setor de boot ele fica logo na inicialização, tá, do HD. Quando ele começa a ler o sistema operacional, ele já encontra logo num cluster, tá, ou no setor, que é o setor de boot, ele já encontra logo tudo zoado, tudo bagunçado, aonde ele não vai entender, tá, as informações do HD, as informações do sistema operacional, e automaticamente ele não inicializa nada. Solução, formatação, ou correção, ou passar um antivírus, tá, para boot propriamente, e restaurar o seu setor de boot, tá. Tem o time bomb, os vírus tipo bomba relógio, que o time bomba relógio, time bomb, são programados para se ativarem em determinados momentos definidos pelo seu criador. O Worms ele ativa por si próprio, ele acorda a hora que ele quer. Esse aqui ele já tem um tempo determinado para ele acordar. Uma vez infectado em determinado sistema, o vírus somente se tornará ativo e causará algum tipo de dano no dia ou momento previamente definidos. Alguns vírus se tornaram famosos, como na Sexta-feira 13, o Michelangelo, o Eros e o 1º de abril, que é o Conficker. Inclusive esse Michelangelo ele foi bem propagado. Ele foi bem propagado aí pela mídia e tal, pelo medo da Sexta-feira 13, que muita gente ia perder muita coisa. Então tem outro aí, o vírus, o novo, o vírus do Orkut, ou no Orkut.
Em torno de 2006 e 2007 houve muitas ocorrências de vírus no Orkut, que é capaz de enviar scraps, tá, recados, automaticamente para todos os contatos da vítima na rede social, além de roubar senhas e contas bancárias de um micro-infectado, através de captura de teclas e cliques. Então vamos ver isso aqui, onde muita gente em rede social, acaba alguns, tá, que não são dotados lá de um certo conhecimento ou inteligência, acabam terminando a amizade com uma pessoa, tá, sem saber que a pessoa nada fez, tá? O amigo nada fez. Ele simplesmente foi vítima de um vírus, tá, do Orkut, e que ficou mandando mensagens que ele realmente não digitou e mandou para um monte de pessoas. É o famoso também, como deve estar na lista aqui, nessa lista, como também tem um vírus de e-mail, em que você manda um e-mail para um contato e esse contato também você aproveita e manda para outros contatos. Você bota lá o e-mail e tem como cópia. Aí o vírus ele vai pegar o e-mail principal e vai também clonar os e-mails, tá? As cópias, ou com cópia, os e-mails que estão com cópia, e vai guardar, armazenar no seu computador, e toda vez essa pessoa vai receber um vírus, tá, que vai se propagar para outros contatos dessa pessoa também que mandar e-mail para os seus contatos. É um ciclo vicioso, onde tem que prestar muito bem atenção para quando você manda e-mail. Ou você manda para uma pessoa só, ou você evita ficar mandando e-mail em forma de lote, que chamamos de lote, para várias pessoas ao mesmo tempo. Que normalmente seriam, tá, usuários que acharam alguma coisa engraçada na internet, ou então como se fosse um spam, que ficam fazendo propagandas a respeito do seu trabalho, enfim. Aí tem o do Orkut, acabei de falar agora, e o estado zumbi. O estado zumbi em um computador ocorre quando é infectado e está sendo controlado por terceiros. Terceiros ou segundos. Segundo seria uma pessoa bem próxima, tá? Uma pessoa próxima. Mas aí a gente não descarta, tá, se segundos ou terceiros. De repente você tem uma pessoa conhecida e tal, não sei o que, uma amiga, como acontece muito, uma amiga muito ciumenta que está afim do namorado da própria amiga e acaba fazendo alguma coisa maliciosa, ou então um namorado que terminou com a namorada e a garota está insatisfeita e tal, e acaba fazendo coisas que não deve, tá? Como ficar roubando senha, ou como ficar invadindo alguma rede social que a pessoa tenha. Então é uma coisa onde eu digo, não só terceiros, mas também segundos também, pessoas em segunda linha, pessoas próximas, podem usá-lo para disseminar vírus, keyloggers e procedimentos invasivos em geral. Vou te contar aí, essa lista é grande, mas enfim, isso aí não para só por aí não. Aí tem aqui, a lista é grande, mas infelizmente ela aumenta a cada dia. Para nossa sorte, os antivírus melhoram também, tá? Isso aqui eu coloquei que de fato realmente eu tenho que colocar isso aqui, tá? A melhoria dos antivírus, porque eles trabalham muito, tá? O Kaspersky, o Norton, principalmente o Norton, tá? Eu faço muita relevância sobre o Norton, o Avast, o AVG, o Avira,
eles trabalham muito com a sua biblioteca de vírus, sempre procurando sempre se atualizarem. Mas mesmo que eles se atualizem, tá? Vamos dizer assim, seria que nem uma corrida de Fórmula 1, tá? O antivírus ele continua sempre em segundo ou terceiro lugar em comparação aos criadores, aos geradores de vírus. Então sempre tem novos vírus primeiro, tá? Que prejudicam muitas pessoas, e um certo tempo depois é que ele entraria na biblioteca dos antivírus e seria possivelmente bloqueados ou não teriam como bloqueá-lo, tá? Essa seria a primazia do antivírus. Tem aqui o Sasser, que foi dito lá em cima, tá? Mas não foi dado muita ênfase a ele. Ele foi criado por um adolescente alemão. Não foi dado muita ênfase, porque essa ênfase eu deixei ela para depois, que seria esse momento agora. Um adolescente alemão de 17 anos de idade. O Sasser começou a se espalhar em abril e foi destrutivo o bastante para deixar fora do ar os satélites de comunicação para algumas agências de notícias na França. Também resultou no cancelamento de vários voos da Delta Airlines e da queda de sistema de várias companhias ao redor do mundo, diferente da maioria dos worms. O que antecederam. O Sasser não era transmitido por e-mail e não precisavam de nenhuma ação do usuário para instalar. Ele explorava alguma falha de segurança no sistema, rodando o Windows 2000 XP, aquela situação que eu falei em cima a respeito de Macintosh, Linux, nas suas versões Linux, Mandriva, Ubuntu, o Amiga, entre outros sistemas operacionais. De todos, o Windows é o mais fragilizado. E XP desatualizados. Esses desatualizados aí eu nem relevo muito não, tá? Ele é atualizado ou desatualizados, não quer dizer que vá surtir algum efeito, que tenha notoriedade. Quando conseguia se replicar, procurava ativamente por outros sistemas desprotegidos e se transmitia a eles. Os sistemas infectados experimentavam quedas repetidas de instabilidade. Como o autor ainda era menor de idade quando criou o vírus, um tribunal alemão considerou-o culpado por sabotagem de computadores, mas suspendeu a sentença. O Sasser causou dezenas de milhões de dólares em prejuízo, ou prejuízos de dólares. Logo depois vem o Zaf.B, Zaf.B ou Zaf.B. Então o Sasser ele fez uma leva muito boa, tá? Lá para a Europa, e também, assim como o dito antes, o Time Bomb, que causou também um rebuliço legal. Nessa continuidade, tá? Como eu falei, a lista de vírus, tá? Que muitas pessoas falam sobre vírus e antivírus, mas falam sem uma certa propriedade. O pior vírus é aquele que infecta o nosso computador, correto? Infelizmente, milhões de nós já passaram por essa infelicidade, que resultam em horas e às vezes dias de limpeza, restauração e recuperação de tecnologia. Ou seja, não abordamos diretamente um computador infectado por vírus, uma formatação.
onde se torna inviável a recuperação de arquivos, a não ser por uma empresa específica, tá? Que recupera arquivos, mas no caso aí de uma infecção, os arquivos já são deteriorados, ou criptografados ou realmente deteriorados. Hoje há diversas opções de antivírus que são projetadas para atacar alvos específicos, como o vírus desenvolvido para roubar contas bancárias, onde a gente tem aí antivírus que seria anti-malware, anti-spyware, essas coisas, anti-trojan, ou seja, não tem um antivírus completo, mas tem um antivírus focado para um determinado worms ou um determinado vírus. Antes de 2005, todos os vírus tinham o mesmo objetivo: danos sobre o disco rígido, o HD, corrompendo arquivos, acabando com empresas e trazendo muita dor de cabeça para as vítimas. Nessa época, a segurança dos computadores se transformou em um grande negócio e também foi criado alguns dos vírus mais famosos de todos os tempos. Não me lembro se o Michelangelo era dessa época, eu li lá em cima, mas não me lembro. Antes de 2005, todos os vírus tinham o mesmo objetivo: danos sobre o disco rígido. Ou seja, nenhum vírus ele seria benéfico. Todo ele vai atacar sempre o HD, que o HD é que contém todas as informações do Windows. O registro, os seus arquivos pessoais, o arquivo de sistema e tudo mais. Então vamos começar aqui com o Stoned. Eu vou pular aqui algumas coisas. Vou começar com o Stoned. Eis o início do problema. Antes mesmo da era do www, o World Wide Web, tá? Que seria o significado de www, os primeiros vírus de computador se espalhavam através de disquetes. Um dos primeiros surgiu em 87 e era conhecido como Stoned. Os usuários infectados recebiam a seguinte mensagem na tela: seu computador está agora apedrejado. Tá? Isso aí segundo o idioma deles, segundo a colocação deles, mas o termo correto não era esse, mas no nosso seria apedrejado. Diversos variantes do vírus foram criados, dando início à prática dos hackers de atualizarem os códigos de um vírus existente para criar mais infecções. Aí eu até faço aqui um adendo, onde eles colocaram aqui hackers, na prática dos hackers, de atualizarem os códigos de uns vírus. Vamos entender bem uma coisa, gente, que hacker, a ideia do hacker é propagar, é difundir, tá? De certa forma abrir, expor alguma coisa que venha a ser criado na tecnologia da informática, mas de forma oculta, seja pelo governo, seja por determinadas empresas vinculadas ao governo ou não, ou empresas particulares que criam determinados arquivos ou antivírus ou qualquer informação, tá? que seja benéfica para outras pessoas, mas eles acabam fechando isso, botando aí o seu lacre vermelho e não propagando essa informação. Aí vem o hacker e consegue pegar essa informação, ele acaba difundindo essa informação, tá? E existe outro tipo de hacker, que seria aquele hacker que ele é até contratado por empresas de médio ou grande porte, para poder ver falhas, verificar falhas, tá? no sistema operacional deles, para evitar, não evitar, mas para dirimir as infecções que acontecem. E quando acontecem, ele automaticamente vai lá e
procura saber de onde veio e contra-ataca. Tá? No caso, esse seria o hacker realmente. O contrário seria o cracker. Tá? O hacker do mal, que seria um cracker que ele vem mesmo para zoar e fazer isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Uma lista enorme de porcarias da internet que esses crackers e lammers, que são pseudos crackers, aprendizes de crackers, e que criam essas porcarias aí muito mal feitas. Então vamos definir bem a questão do hacker. Tá? O hacker de computador é uma coisa que não entra nesse contexto, que infelizmente é muito mal colocado. Então eu tenho aqui em segundo lugar o Jerusalém. Tinha que ter esse nome, Jerusalém. No final de 87 o vírus Jerusalém começou a se espalhar, e esse vírus foi muito destrutivo, até mais do que o Stoned. O Stoned, pois infectava arquivos do tipo .exe e .com. O .exe seria os executáveis e arquivos com extensão .com, como da internet. Não sei o que, tal, www, alguma coisa.com. Seria a extensão dele. Como o vírus era lançado sempre na sexta-feira 13, bendito dia, a propagação era lenta comparada ao Stoned, porque no sexta-feira 13 uma propagação acontecendo num dia só é óbvio, né? Acarreta vamos comparar com um engarrafamento terrível na internet. Mesmo assim, o Jerusalém teria destruído dezenas de milhares de programas de usuários infectados. Tá? O Morris Worms. Em novembro de 88 surgiu o primeiro worm, o primeiro verme, um programa que se espalha independentemente, sem a intervenção humana, dito lá em cima, e repetindo agora, infectado em redes públicas, tá? Ao contrário do time bomb, que ele tem um tempo para ser executado, e num determinado tempo ele vai e acorda. O worm não, ele acorda a hora que ele quer. O bichinho é bem preguiçoso. Na época, estima-se que o vírus infectou cerca de 10% dos computadores infectados, conectados à internet, que estavam ainda em seus primórdios, no início de tudo. O criador, Robert Trap Morris, filho de um famoso cientista de computação, tornou-se a primeira pessoa condenada sobre fraude de informática e lei de abuso. E tem aqui o Concept. Concept foi nos anos 90 que vieram o desenvolvimento de uma série de novos bugs, como dito acima, ou dito no vídeo anterior. Bugs é o termo para defeito, tá? Bug seria inseto, e na informática acabaram adotando esse nome aí, porque o inseto a gente não tem como descobrir realmente como é que ele entra no computador, ou como ele vagueia por dentro do computador, causando danos elétricos. Então usamos o termo bug, incluindo os chamados vírus polifórmicos, aqueles que podem se multiplicar, tá? De 1 vira 10, de 10 vira 20, 20 vira e tal, não sei o que e tal. E poderiam mudar também de forma a cada nova infecção, tornando difícil para o antivírus detectar a presença da ameaça. Esses polifórmicos, eles
Hoje, até hoje também eles existem, aonde eu digo, o antivírus para detectar ameaças como essas e ameaças como outras parecidas, como o Worms, fica muito difícil, tá? Porque eles ficam muito bem alocados no sistema. Em 95, o vírus Concept inovou ao ser o primeiro a infectar o documento do Word, tá, da Microsoft. Usuários que compartilhavam documentos infectados via e-mail ajudaram a tornar o vírus um dos mais rápidos a se disseminarem na época. Agora vamos para um, pelo menos, famoso, Melissa. O Melissa apareceu em meados de 99 e foi o primeiro vírus, tá, projetado para se espalhar de computador para computador, sem depender da ação do usuário. Para cada PC infectado por e-mail, o vírus identificava outros 50 usuários da lista de contatos da vítima, aquilo que eu falei agora há pouco. Quando você manda um e-mail, procurar mandar um e-mail para uma pessoa de cada vez, tá? E mesmo com cópia oculta, eu particularmente ainda tenho meu pé atrás, senão o Melissa vai e faz o estrago que ela tem que fazer e sai clonando os meus contatos, os e-mails dos meus contatos. Então vamos ter que abrir o olho a respeito disso. E isso é uma coisa vigente, tá? Não é só ele foi criado em 99, mas ele é vigente ainda. Mas não tem tanta propagação mais como tinha em determinada época. O aumento do tráfego de e-mail reforçou a empresa, como a Intel e a Microsoft, a desligarem temporariamente seus servidores de e-mail, até que o vírus fosse eliminado, onde prejudicou muita gente. Mas, de certa forma, essas pessoas migraram para outros servidores, tá? Que usaram outros serviços de e-mail, se bem que na época não tinha essa vultosidade de serviços de e-mail, como IG, Wall, Ball, Terra, seja lá qual for, ou Yoshi Informática, ou WL Rangel, enfim, não tinha nenhum desses serviços de e-mail. E tem o Lovebug, que é um amor. O Lovebug é considerado um dos vírus mais destrutivos que já existiram. Vocês podem reparar que esse termo, essa conotação aqui de mais destrutivo, ele é constantemente, tá, expressado nessa lista aqui. Então fica difícil para você chegar e fazer uma análise de qual realmente é aquele vírus mais nocivo ou mais prejudicial, porque num todo, numa analogia completa de um trânsito onde acontece um engarrafamento ou um acidente onde vários carros são prejudicados, acabam entrando no acidente, tá? Seria a mesma coisa que isso aqui. Todos os e-mails acabam, ou todos os vírus acabam tendo a mesma função: destruição, destruir tudo que tem no computador. Então não dá para você chegar e falar, esse vírus é de menor capacidade, menor destruição, menor causa de transtornos ou problemas. Não, todos eles, independente do problema, é um transtorno, tá? É um acidente de carro que vai gerar consequências desagradáveis. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Destrutivos que já existiram. Ele infectou mais de 50 milhões de computadores em apenas 9 dias. Ele funcionava como Melissa, usando o e-mail para agir e se espalhar para contatos do destinatário. Uma suposta carta de amor de um administrador secreto enviada por e-mail
quando a vítima abria o script anexado, excluía arquivos pessoais e mudava a página inicial do Internet Explorer. O script seria uma linguagem de programação mais focada para a internet, para a página da internet, mas também focada para programas e sistemas operacionais, assim como o Windows é cheio de script. E focando, tá? Essa questão aí de destruição, poder de destruição, serem altamente destrutivos. Eles fazem uma colocação em nível de números, tá? De números de infecção. E eu faço uma colocação de que altamente destrutivos por afetarem a nossa privacidade ou afetarem arquivos importantes que nós temos. Então, essa suposta carta de amor e tal desencadeava uma montanha de lixo eletrônico. Várias instalações militares desligaram suas redes até que o vírus fosse eliminado. Onde você vê que aí várias estações militares, vou botar aqui também o Pentágono, tá? O pessoal gostava aí de ver alguma coisa que tinha love, tá? Que tinha amor. Tinha muita gente carente dentro do militar, da área militar. Tem o Anna Kournikova. Tá? O Anna Kournikova não era preciso ser fã de tênis para se tornar vítima desse vírus, que circulou na internet em 2001. Tá? Sabendo-se que Anna Kournikova, eu sou ótimo em inglês, melhor ainda em russo, se é que é russo. Anna Kournikova era uma desportista. A internet em 2001. Ela inaugurou o que se tornou uma tática comum, tá? O vírus Kournikova atraía atraía os destinatários prometendo uma imagem anexada. Quem é que não vai querer uma imagem, pelo menos quem conhece a Anna Kournikova, quem não vai querer uma imagem da Ana? Eu particularmente, na época, não negaria. Anexada da tenista escultural. Não havia nenhuma imagem por trás da mensagem. Apenas obcecado jovem programador da Holanda que rapidamente se entregou às autoridades. Onde eu falei para vocês, arquivos de imagem, arquivos executáveis ou arquivos de slide PPS. E tem aqui o CodeRed, que em 2001 os pesquisadores de antivírus se frustraram como um novo worm, um verme, chamado CodeRed. O vírus atacou os servidores da Microsoft e infectou mais de 350 mil computadores, enquanto o Lovebug 50 mil, esse aqui infectou 350 mil computadores. Quer dizer, também é um número bem expressivo, por isso que eu não faço alusão ou avaliação de números, mas sim de prejuízos. Foi difícil eliminar o CodeRed, que era capaz de infectar sistemas que tinham acabado de ser limpos. E o CodeRed, se você procurar hoje em dia na internet, você encontra mais Redcoderd do que CodeRed. Porque o CodeRed, no caso, o Redcoderd seria um avatar, tá, fazendo alusão a esse verme, a esse código vermelho. E tem também aqui o Ninda, que foi não somente um vírus, uma alteração de programa ou arquivos, mas também um outro verme e um cavalo de Troia. Se é um worm
e um cavalo de Troia é aquela famosa situação dos vírus em um só, que fica muito mais difícil para um antivírus conseguir detectar, conseguir analisar um computador com dois ou mais vírus vinculados uns aos outros. Ele apareceu em 18 de setembro de 2001, levando a empresa a ligar o vírus com o grupo Al-Qaeda. Embora estimativas variem, é relatado que o Ninda tenha causado prejuízos de milhares de milhões de dólares. Se falar em Al-Qaeda, milhares e milhões de dólares, eu acho que ainda é pouco. Esse aqui vai ser uma beleza. Tem o Netsky e o Cesser. O Cesser foi dito acima, em que eu fiz uma alusão mais focada, tá? Daquele garoto de 17 anos. Com tanto vírus interferindo um no outro na época, os worms, os Netsky e os Cesser se destacaram ao tentar limpar outros worms no PC da vítima antes de instalarem-se. O Cesser chamou a atenção por ter entrado no sistema de comunicação por satélite de agência de notícias francesas, a Press, e pelos problemas causados à companhia Delta Airlines, fazendo com que voos fossem cancelados. Como é que eu posso dizer? Então eu tenho aqui, nessa lista aqui, e a ideia e o projeto inicial aqui, o nosso, tá? Projeto inicial é mostrar às pessoas que, por mais que vocês venham em sites de downloads a procurar antivírus ou atualização de antivírus ou coisa parecida, como nós temos aqui já há muito tempo, já há bastante tempo, em primeiro lugar o Avast, tá? Que hoje está sendo um certo transtorno. Tem o CCleaner, tá? Tem o AVG, o Avira. Deixa eu ver se eu encontro mais algum aqui relacionado. Tem o da Microsoft, tem aqui o Avira, aqui não é propaganda não, o Microsoft Security Essential, é só fazendo uma colocação sobre eles. O Advanced System Care não tem nada a ver com isso, com antivírus. Tem esse aqui também, tem uma boa colocação, o Malwarebytes, o anti-malware, gratuito, e ele tem uma taxa de 29.750 downloads, quer dizer, um númerozinho expressivo. Tomara que a voz agora não desculpa, tomara que a voz agora não comece a me dar problema, senão eu vou ter que parar de fazer o vídeo. Tem aqui o Combo Fix, tá? Que não é muito difundido, mas ele simplesmente fixa determinados erros, determinados programas do computador. E vamos por aí afora. Eu queria chegar no tal, mas eles não estão aqui, pelo menos tem aqui o Adware Clean, eles não aqui nessa lista não estão, por um único motivo, que eu vou dizer já, que seria o Panda Antivírus, tá? Que é um bom antivírus, e o Norton, por eles serem caros, tá? E por eles serem muito pesados para computadores
de médias empresas, pequenas empresas, usuários domésticos. Então ele não tem uma aceitação ou não é tão bem difundido em sites de download, tá? Só em seus próprios sites, com seus próprios produtos, a não ser que eles lançam algum adendo, algum adicionalzinho, só para a pessoa conhecer a respeito deles e virem adotar a eles como o seu protetor. Mas vale aqui dizer, fecho aqui agora, tá? O documento que eu fiz aqui, tá? Como prometido no primeiro vídeo, já foram colocadas as devidas fontes e tudo mais. Só não coloquei aqui, tá, o nosso site, porque já está intrínseco, obviamente, o Informática, Yoshi Informática e o WL Rangel. Eu coloquei essa logo porque eu não achei a minha nova logo, mas enfim, então essa seria a nossa função, tá? Chegar e mostrar e alertar aos usuários incautos, aos usuários que têm feito, que fazem determinadas coisas, que avaliamos de acordo com os problemas que nos aparecem, e propagamos essas informações pela internet com o intuito simplesmente informativo, tá? De informar as pessoas e também esclarecedor, para esclarecer as pessoas em determinadas coisas. E aos que assistiram os vídeos e quiserem criar algum adicional, algum adendo, alguma informação a mais, estejam à vontade, e as famosas críticas, sejam elas destrutivas ou construtivas, estejam também à vontade. Gostando do vídeo, podem se inscrever no canal, ou dar um gostei ou um não gostei, que é muito valioso para a gente aqui em termos de autoavaliação. E então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção e fico por aqui mesmo, somente com agradecimento mais uma vez de terem assistido, terem tido paciência para assistirem esse vídeo, e as desculpas pelos problemas aí da minha voz, tá? E Yoshi Informática e WL Rangel agradecem aí em muito a presença de vocês aí no Facebook, ou perdão, no YouTube.